E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com a Cida Muniz, que é gerente comercial na editora Centauros, onde é produzida a revista A Granja. Certamente, se você é do agro, você provavelmente já ouviu falar dessa revista, né? A Cida é formada em administração pela Universidade do Triângulo Mineiro, possui pós-graduação em gestão e aplicação em agribusiness e possui especialização também em agronegócio pela ESPM. Cida, muito obrigado por participar aqui com a gente. Já tinha um tempo que a gente estava conversando, a gente agilizar uma participação aqui, mas hoje você está aqui com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Olá, Paulo, aos ouvintes também. Olha, Paulo, demorou tanto que está caindo chuva aqui em São Paulo, está 35 graus, começou a chover. Mas é muito bom estar aqui presente, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade incrível. E vou comentar, acabei também de fazer um curso durante uma semana na GV, exclusivo para jornalista. Eu não sou jornalista, mas como eu sou aquela pessoa, diz o meu editor que eu sou boa pauteira, eu já digo que eu sou boa palpiteira, né? E acabei conseguindo fazer por uma semana de curso fantástico. Atenção, quem é jornalista que está interessado no agro, fique atento porque a GV vai abrir mais vagas, é um curso gratuito de uma semana, é professor da GV, é professor da MIT, é ex-ministro dando aula, e são senhoras aulas, viu? Boa dica aí pra quem estiver escutando agora e ficar de olho lá, né? E você já viu aí do outro lado, perfeito, né, cara? Já tem muita coisa aqui que a Cida já falou antes mesmo de começar o episódio, então firma o golpe aí que nós já estamos de porta, já deu as dicas aí, né? Você ouve agora a AgroResenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Antes de começar esse bate-papo aqui, eu queria te chamar para o webinário que vai acontecer agora dia 27 de maio, com os 3 passos que você precisa fazer para tirar o seu podcast do papel. É um webinário gratuito, é um webinário online, em que eu vou ensinar tudo que eu sei sobre podcast. Então, se você também é um apaixonado como eu e quer tirar o seu podcast do papel, cara, vem comigo nessa live aí, é só se inscrever em www.vidadepodcaster.com.br. Você deixa seu e-mailzinho lá, a gente vai mandar os links tudo para você participar no dia 27 com a gente, tá bom? Agora vamos pra resenha aí. Um abraço. Estamos aqui de volta e pra gente começar essa resenha aqui, acho que é sempre legal, gosto muito de conhecer a história das pessoas, né? Então tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Olha, Paulo, a minha história tem mais de meio século já, né? Então vamos lá. Eu sou mineira de Uberlândia, mas eu digo que eu sou uma gaúcha falsa, porque eu sou alta, tenho 1,80m, eu sou branquela e tenho olho azul. Como eu trabalho na editora Centauros, que é uma editora de Porto Alegre, muita gente acha que eu sou gaúcha. Eu falei, mas eu não tomo o chimarrão, né? E eu falo é porta. Então, eu nasci em Uberlândia, durante um bom período da minha infância, eu vivi dentro de uma C14 com meu pai, que tinha uma empresa, que eu tenho orgulho de dizer, me desculpe os ambientalistas, naquela época era necessário, e graças ao meu pai existe o agro de hoje, que o meu pai tinha uma empresa de desmatamento, tá? Então ele contribuiu para que os produtores que tinham que, no período rápido que o governo dava de tempo que ele tinha que chegar naquela terra, ocupar, desmatar e já começar a plantar para poder produzir, para eles ter direito depois à escritura da terra, que era o famoso integrar para não entregar. Então essa minha vivência com agro começou ali, mas depois, enfim, voltei a estudar. Eu não fiz agronomia porque eu não tenho talento nenhum para isso, por isso que eu acho que eu admiro tanto. Olha, para salvar uma cebolinha aqui no apartamento de São Paulo, não é mole. Mas a verdade é o seguinte, eu acabei fazendo administração de empresas. Eu sempre gostei das áreas de vendas, marketing, promoção, estatística, economia, não vou dizer que eu gosto muito não, mas enfim. Isso me deu uma bagagem muito boa para hoje. Mas fiz administração, depois que eu trabalhei em agência de publicidade, algumas agências em marketing. Eu trabalhei com vários tipos de ações de marketing, né, em vários segmentos, né?
mas caí no agro em 2008 em São Paulo, já estava morando em São Paulo capital. A gente conversou previamente, né? Você mandou para mim uma mensagem previamente. Você contou uma história bem legal que seu pai teve um envolvimento muito grande com o agronegócio e tudo mais, e você, né, foi para uma área que você vamos dizer assim, que não era necessariamente em agrárias, né? Quer dizer, você foi para a área de comunicação e tudo mais. E você trabalhou em várias outras áreas, né? Tipo assim, marketing de varejo, Sim. que você comentou comigo, né? Você, assim, que teve essa infância mais próxima do agro, por influência, óbvio, aí do seu pai, né? E também tendo essa experiência de marketing, né? Administração, todas essas outras áreas correlatas que você comentou aí. Eu acredito que você tem uma visão diferente sobre comunicação, né? Tipo, eu que sou agrônomo e muitas pessoas que a gente já conversou aqui sobre comunicação, a gente tem um viés sobre comunicação. Mas eu queria saber um pouco qual que é a sua visão sobre esse tema hoje que é bastante discutido aí, comunicação no agronegócio. Todo mundo fala, né, que nós que atuamos dentro do agro, ouvimos muito, né? O agro comunica muito bem para dentro da porteira e não comunica tão bem para fora da porteira. Eu vou discordar. Eu acho que para dentro da porteira ele comunica mais ou menos. Poderia ser melhor. Porque se ele comunicasse muito bem, o para fora da porteira seria um pouco melhor. Por que eu estou dizendo isso? A comunicação para o produtor rural, ela precisa obedecer características conforme a sua região de atuação, para que você respeite também a cultura, uma série de fatores que estão envolvendo o dia a dia, a vivência dele, para você comunicar com ele. Por isso que eu digo, para dentro da porteira comunicamos bem? Não é mal, mas também não é excelente. Para fora da porteira comunicamos mal? Sim. É culpa do produtor rural? Não, desculpe, não é. Existem entidades que representam o produtor rural. Estas entidades deveriam ter um formato de comunicação definido, a meu ver, não uma entidade, não duas. Todas as entidades que representam o agro deveriam ter uma união para que a comunicação fosse unificada. Agora, é importante também falar sobre o que é agro, porque agro, como a gente fala no dia a dia, muitas vezes pensa que o agro é só o que está para dentro da porteira. O agro, o conceito de agronegócio, ele é muito mais amplo, ele envolve a indústria, ele envolve logística, ele envolve todas as outras áreas que vai fazer com que o alimento chegue no supermercado, do supermercado eu vou lá, compro da forma que eu escolher e traga para minha casa. A minha visão de comunicação é o seguinte: existem excelentes profissionais trabalhando na comunicação do agro para com o produtor, mas é preciso aprender mais sobre esse universo que aquele produtor, aquele alvo dele está inserido, que às vezes a gente, como eu trabalho com revista, a gente faz uma revista técnica, mas a gente recebe anúncios publicitários das empresas que estão abordando esse produtor rural. Às vezes a comunicação é meio vaga, às vezes ela é muito poluída, às vezes ela não fala exatamente, não é objetiva. E às vezes elas são espetaculares, memoráveis, como tem muitos comerciais publicitários que a gente admira, não só no impresso, mas no digital, enfim, todos os formatos de comunicação que existem. Mas eu acho que a comunicação é uma ferramenta que você, como falou de agrárias, né, na área agrária, eu acho que a comunicação deveria ser uma grade permanente, igual direito. Para mim, todo mundo tinha que saber os seus direitos, entender a Constituição, isso qualquer profissão, e a mesma coisa a comunicação. E aí já vai outras coisas também. Eu acho que nós somos péssimos em estatística, eu acho que estatística tinha que ser uma coisa que fizesse parte de praticamente todas as profissões também, na grade curricular da graduação. E é interessante esse ponto que você comentou. Alguns episódios atrás, alguns eu não lembro agora exatamente qual é, mas eu lembro a pessoa, né? A Sônia Bonato, ela comentou uma coisa muito nesse sentido, que assim, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria para as pessoas estudarem direito, né? Porque é uma maneira de você conhecer os seus direitos, obviamente seus deveres, né? Mas essa questão da comunicação é muito isso, né? Muitas vezes a gente vai aprender, por exemplo, eu fiz agrárias, né? Fiz agronomia. Quando você tinha uma aula
de marketing ou até mesmo uma aula de comunicação, alguma coisa nesse sentido, aí não dá a mínima moral, né? Porque, esses negócios aí, não sei o quê. E no fundo, depois que você tá trabalhando, você percebe que essa é uma das coisas mais importantes que você tem no dia a dia, inclusive de empresa, né? Como você passa o trabalho, como você comunica com a equipe. Tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente tá falando aqui do ponto de vista individual, CPF, mas quando se fala em setor, né? O agronegócio como um todo, se a gente não tem as bases para fazer uma boa comunicação, sem dúvida não vai atingir o objetivo. E aí, independente se é para produtor ou se é para sociedade, né? E esse ponto que você falou, agora eu tô martelando na minha cabeça aqui, né? A gente sempre fala que a comunicação é boa mesmo pro campo, mas não necessariamente, né? A hora que a gente para analisar, nem tudo é tão bom assim, né? Na verdade é o seguinte, comunicar não é uma coisa simples. Se você for pensar bem, não é uma coisa simples, porque dependendo da escrita, uma vírgula pode mudar um conceito, uma percepção. Dependendo do tom de voz, você pode mudar a percepção do interlocutor, né? Mas comunicar é necessário. O agro precisa se comunicar melhor com os diversos públicos. Mas eu sempre digo que o agro, ele tem o telhado de vidro e não é atirando pedras que nós vamos nos defender. Eu concordo 100%. Já tive alguns embates com algumas pessoas que são mais radicais, muito conhecidas, que fazem um trabalho maravilhoso, que tem muitos seguidores, mas eu sou contra você atirar pedras, porque você não está preparado para o canhão que vem depois. Então, já teve fatos, aconteceu lá, uma cantora aí de funk, famosa, falando mal do agro, aquilo é marketing, aquilo é puro marketing. Ela não está preocupada com o meio ambiente. Me desculpe, querida, porque você estava nas ilhas. Essas ilhas, não vou dizer o nome de ilha, porque fica mais fácil saber quem é, mas logo no começo da pandemia, o ano passado, ela estava numa ilha, que essa ilha ela é mundialmente conhecida porque ela represou o lixo todo do oceano, e as pessoas que residem na ilha, são várias ilhas, vivem daquele lixo, convivem com aquele lixo que eu, você e qualquer outro pode de alguma maneira ser responsável, porque se for parar no oceano, e por conta do movimento das ondas, vamos dizer assim, né, isso foi parar lá. Então, se ela fosse preocupada mesmo com o meio ambiente, ela não estava naquela ilha. Ela não viajava nem de avião. Você me desculpa. Eu assisti um documentário da Greta, né, a Pirralha, se de passagem. É uma menina que ela tem bons propósitos, né? É uma menina, ela é autista, é preciso respeitar, porque o autista ele tem uma visão, ele tem um foco e ele trabalha naquilo. Falando em autismo e em comunicação, gente, não dá para falar de autismo, de comunicação e de agro sem lembrar de Temple Grandin. Temple Grandin é uma senhora hoje, né? Tive o prazer imenso com o meu The Books on the Table, consegui falar o inglês mal e porcamente, mas ela me entendeu. Ela me deu um autógrafo, tirou uma foto comigo em 2019. A Temple Grandin, ela se tornou comunicadora em revistas segmentadas do agro, porque ela se formou em zootecnia, ela é doutora em bem-estar animal, né? E ela fazia uma comunicação técnica, mas ela usou o meio de revistas, e olha que os Estados Unidos tem zilhões de revistas, né? Mas ela conseguiu se protagonizar, por quê? Porque ela tinha conhecimento, foco. Por ser autista, ela tem um foco muito, e nada tira ela desse foco, ela é objetiva, e a Temple Grandin, ela é fantástica. Quem não conhece, procura conhecer, procura no YouTube, tem o filme dela lá, foi da HBO, né, HBO, fantástico o filme, é um aprendizado pra gente, até por uma questão de inclusão, respeito, porque ela também sofreu muitos problemas de preconceito, por ser mulher, por ser autista. E voltando à história da Greta, a Greta tinha uma viagem para fazer dentro de uma reunião das Nações Unidas, apareceu um iatista lá querendo se protagonizar, um esportista, e ele ofereceu levá-la com o pai para esse país em que aconteceu essa reunião. E ela disse, como é que eu posso falar de sustentabilidade, de meio ambiente, se eu estou andando de avião para cima e para baixo? Eu não posso. Então, assim, ela tem um foco. Eu posso não concordar com tudo com aquilo que a Greta fala, porque ela não tem o conhecimento, mas se ela sim tivesse, nós teríamos que ter mais preocupação. E
Se pudéssemos nós, do agro, poder passar isso para a Greta, em inglês, vamos passar, porque ela é uma jovem. É preciso estar mais próximos dos jovens, ouvir os jovens, desde também que os jovens aprendam a ouvir. Sim, Eles sim. precisam aprender a ouvir. É difícil, hein? Eu já fui jovem, né? Ainda me considero uma jovem, mas é difícil. As novas gerações têm mais dificuldade de ouvir ainda. Sim, mas isso é um momento, isso vai passar. Vem gerações novas que vão entender que isso não é exatamente feito da maneira correta. Tem muitos profissionais, assim, a gente tá falando de comunicação aqui agora, né? Nem sempre é um profissional que entende de agrárias, que vai fazer esse trabalho. Tem muita gente que escuta o podcast aqui, é da área de comunicação. Já vieram me perguntar várias dicas sobre como trabalhar no agronegócio, né? O que seria importante. Eu acho que ninguém melhor do que você para dar esse relato também. O que você enxerga, assim, como sendo os principais desafios para um profissional, assim, que seja de outras áreas do conhecimento, né? Nós estamos falando aqui de comunicação, obviamente, mas de qualquer área do conhecimento que queira trabalhar no agronegócio, né? O que você enxerga como principais desafios, assim? O primeiro é gostar de gente. O segundo é gostar de bicho. O terceiro é não ter medo dos dois. Eu tenho mais medo de gente, viu? Depende muito da pessoa. Existem pessoas que são introspectivas, mas são muito observadoras, e elas, com a capacidade de observar, elas conseguem construir muita coisa boa, né? Às vezes existe que fala, como eu, pelos cotovelos, e não consegue colocar no papel ou em qualquer mídia a comunicação da forma melhor para chegar aos interlocutores de forma clara. Eu acho que a primeira coisa que precisa ter para trabalhar no agro é não ter preconceito, tem que estar aberto, porque você vai ver coisas que você pode não gostar, como, por exemplo, eu brinco, né? Às vezes eu vou visitar alguma agência, agora a gente não visita mais, é tudo digital, ganha um tempo, mas você trabalha que nem um louco, né? Rapaz, eu não sei você, mas é muito trabalho. Mas assim, eu falo, vou te mandar a revista, olha, essa edição, você vai ficar meio chocada, porque a gente está falando de inseminação. Então, o que eu tenho lá na capa da revista? É uma revista técnica, porque não existe só a Granja. A gente tem a Granja, fez 76 anos, é a única revista do país, com 76 anos de publicações ininterruptas. Não tem nenhuma revista de qualquer segmento com 76 anos, infelizmente, em circulação. E há 24 anos a gente criou a AG. Antes chamava AG Leilões, tem muita gente que fala AG Leilões até hoje, mas ela hoje é uma revista que não fala de leilões apenas, ela fala de tecnologia aplicada na pecuária, bovinocultura de corte e leite, mais corte do que leite. Uhum. Então, a gente tem essas duas publicações, eu até me perdi porque eu falo demais, então, mas essas duas publicações, elas são voltadas para um público mais técnico. Então, quando eu vou mandar essa revista para uma agência, eu vou lidar, às vezes, com uma menina bonitinha, que, meu Deus, se ela vê uma aranha, ela sai pulando, aí ela vai ver uma vaca recebendo uma mãozada no cesto. IATF, ou fazendo exame para ver se ela está mesmo, como é que está a vaca, e ela vai ficar chocada, né? Então, assim, sem preconceito. É preciso ter amor aos bichos. Ai, mas vocês comem carne, vocês matam os animais. Você mata um alface, ele é vivo também. Desculpa, entendeu? É que o alface você não ouve a voz dele, mas ele fala. É uma planta, a planta também se comunica. Enfim. Eu acho que essa questão. Comunico em vídeo, rádio. Eu acho que tem essa questão, né? Assim, de você. Eu acho que isso que você falou é muito importante, não ter preconceitos, né? Porque existe uma baita oportunidade de trabalhar no agro.
É um setor que cresce ano após ano e tem uma importância muito grande na economia e, obviamente, vão surgir oportunidades, né? E a gente sabe como funciona tudo isso, né? E muitas vezes, se a pessoa já vem com alguns preconceitos, ela acaba que não consegue se desenvolver ali, né? Eu acho que depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme de se adaptar. Eu tenho isso. Eu sou meio camaleoa. Tá? Se eu for para Santa Catarina, daqui a pouco eu estou falando campado. Já acham que eu sou catarinense. Mas eu tenho essa habilidade de me adaptar ao ambiente. Legal. Agora, é preciso gostar do campo. É preciso gostar de gente. É preciso... outro dia eu falei com uma publicitária muito competente que entrou no agro e ela não era de agro, ela era de tecnologia, alta tecnologia, está como gerente de marketing de uma empresa aí do agro. E ela estava conversando comigo, Cida, eu preciso conhecer o meio, eu te apresento. E eu comecei a mandar um monte de coisa para ela. Ela vai conhecer de qualquer maneira. Então é melhor eu encurtar o caminho para ela, porque aí eu já apresento aquelas pessoas mais certas em que ela vai ter uma ajuda. Porque existem pessoas dentro da área de agro que querem muito contribuir. Você falou de uma, Sônia Bonato. Inclusive, ela está concorrendo a um prêmio que chama Mulheres Positivas. Quem estiver ouvindo e puder, vota. Eu acho que ela é a única produtora lá. Mulheres Positivas. E eu justifiquei de ser a Sônia Bonato uma candidata que merece o voto, justamente porque ela é pequena produtora, ela é bem pequena, sim, mas ela não é pequena em pensamento. Nem um pouco. Minha mãe sempre disse, se eu não puder sonhar pesadelo, eu não quero ter. Então é o seguinte, ela pensa longe, ela pensa além, e ela quer transformar a propriedade dela em uma propriedade lucrativa, sustentável, referencial, que seja a base, por favor, produtores que estejam me ouvindo, abram as portas da fazenda para os estudantes, por favor. Não é só o graduado, não é só o de ensino médio, é do ensino fundamental. Abram as portas da fazenda, recebam essas crianças, porque elas precisam entender o quanto é honroso, importante e difícil o trabalho no ar. Sim, é verdade. Então falei da Sônia por isso, porque ela é uma pessoa que ela é positiva no sentido de estimular, de ensinar, e ela compartilha as oportunidades que ela foi atrás, ela correu atrás, ela corre atrás sempre, ela não fica em dúvida, ela corre atrás, não tem vergonha de perguntar, seja para quem for, de ministra, qualquer pessoa, pode ser o presidente, A, B ou C, pode ser o ministro, pode ser o CEO da multinacional mega. Se falar português, ela pergunta. Se não, ela arruma alguém para interpretar e para fazer a pergunta para ela. Ela não tem medo de aprender. É isso aí. Principal, não tenha medo de aprender. No episódio que a gente gravou junto, ela mostrou isso 100%, né? Isso é muito legal dela e... Bom, eu não sabia da votação. Então, se você estiver escutando aí do outro lado e quiser votar, vai lá e vota, né? Mas, ô Cida, você comentou aí das crianças, né? Bom, abra as portas da propriedade para as crianças. E um dos principais motivos da gente estar conversando aqui hoje é o fato da revista A Granja Kids ter completado 8 anos agora em abril, né? De 2021, se eu não estiver enganado. 8 anos. 2021, 8 anos, é isso aí. Conta um pouco dessa ideia aí, de como surgiu essa ideia da revista, como é que foi tudo isso? Bom, acho que a primeira coisa para entender, porque às vezes eu vou falar HQ, e a gente, quem é publicitário sabe o que é HQ. HQ é história em quadrinho, a gente usa essa abreviação, né? A história da HQ no mundo é muito curioso, porque uma das primeiras HQs que surgiram, assim, de maior impacto era de agro. Não era no Brasil, logicamente, era nos Estados Unidos, mas surgiu com um personagem agro, né? Legal. Um sulista. E aí teve outros desdobramentos. Acho que no Brasil, se eu não me engano, que eu tinha passado isso para você, não sei se foi em 1939 ou 65, me deu um branco agora, mas enfim. A história em quadrinhos, ela surgiu dentro da revista A Granja em 2007 para ser lançada em 2008. Mas houve uma crise mundial em 2008 por conta de um banco americano que realmente levou à bancarrota o mercado de investimento, e isso reverberou no mundo todo e acabou que a revista foi guardada. A ideia da Granja Kids partiu do fundador já falecido, o Sr. Hugo Hoffman, com o objetivo de levar a informação
para a criança do agro de forma lúdica. Porque em história em quadrinho você tem 2 recursos, que é a imagem, que é o desenho, e o pequeno diálogo. Mas a capacidade da história em quadrinho é muito mais ampla, porque você consegue comunicar sem que se necessariamente você tenha conhecimento da leitura, daquele idioma, enfim, que está ali. Porque a história ela te envolve e você consegue entender a mensagem. Então é uma grande sacada sobre a história em quadrinhos, né? As primeiras histórias em quadrinhos no mundo de verdade estão gravadas nas cavernas. Foi o homem dos tempos das cavernas que pintava nas cavernas para contar o seu dia a dia, o seu cotidiano, e para repassar essa história para aquele grupo que fazia parte da aldeia que ele estava. E a Granja Kids veio com essa proposta de falar com a criança do agro, porque esta criança do agro, ela está em idade escolar ou pré-escolar, e aí o que acontece? Aí volto no tempo que eu era criança, que meu pai fazia o desmatamento, que eu via a mata cair. Não é bonito não, gente, é muito triste. Quando termina a queda das árvores, o silêncio na natureza é ensurdecedor. Ai, nossa, desmatamento acontece até hoje. Sim, tem alguns irresponsáveis. Naquela época, era um incentivo do governo para ter o prato que você come hoje, mal agradecido. Então, não venha dizer que produtor rural desmatou. Existem produtores que desmatam hoje? Muito poucos, uns 2%. O que existe é traficante, grileiro e madeira ilegal. Esses são os 3. Não vou falar de outros 2, que foi do curso que eu fiz na GV, você que faça o curso para saber, mas tem muita gente que é ligada a institutos famosos e importantes, mundialmente conhecidos, em que o desmatamento na sua região cresceu muito mais do que nas áreas do produtor rural. Mas voltamos, eu fico nervosa. Mas voltando, então assim, quando eu era criança, eu me lembro muito bem, eu tinha uma câmera Kodak, eu tirava fotos do que eu via naquela época que meu pai desmatou, depois ele ia lá visitar a fazenda e tal, não sei o quê. E uma vez eu tive uma aula com uma professora e ela era brava e ela falou assim, não, porque o cerrado é improdutivo. Eu falei, não produz, a terra, não, é difícil, professor, mas já está produzindo, vai produzir mais. E ela duvidou de mim, e no outro dia eu fui e levei as minhas fotos da Kodak para minha professora ver. Mas por quê? O livro didático que a orientava falava que era improdutivo. E o livro didático de hoje, que a criança estuda, que o pré-adolescente estuda, que o adulto estuda, que acabou de entrar na universidade estuda, qualquer desses segmentos que precisem de um livro para contar a história do Brasil e etc., geografia, história, ciências políticas e econômicas, vai falar errado do agro. Não é nem falar mal, nem é falar bem, vai falar errado. Então, a proposta da Kids foi dar à criança a condição de ter, pelo menos, um outro olhar e a capacidade de questionar, porque é a realidade que ela vive na fazenda dela, retratada ali nas historinhas. É uma forma lúdica. Aí chega a professora, pega e fala, não, porque o animal na fazenda é maltratado, usa muito defensivo, né, agrotóxico. Só no Brasil usa essa expressão, tá, gente? Em Portugal fitofármacos, nos Estados Unidos acho que defensivos, eu nunca viajei para lá, mas eu li a respeito. Então é só no Brasil que existe o termo agrotóxico. Quando você teve piolho quando criança, não sei você, mas eu tive, e naquela época você usava um produtinho e jogava, e dormia com aquilo na cabeça, não morri não, mas é veneno. É o mesmo que você usa lá na sua unha encravada, na sauna do futebol, da meia que você usou, e etc., que apareceu lá um fungo, a quantidade de fungicida que você joga naquele pouquinho da tua unha que está com problema é muito maior do que uma planta recebe. Tá? Uma plantinha só recebe muito menos dose. Você não morreu por causa da dose que você aplicou ali. Mas vamos lá. Então, a criança ela é impactada dessa maneira positiva. Então, ela começa a ter a capacidade de observar e questionar. Não temos a pretensão com a revista Granja Kids de trabalhar um conceito didático aprovado por doutores nos assuntos que lá debatemos. Não, ele é lúdico, mas ele é uma referência para a criança
comparar com o dia a dia dela da fazenda e com aquilo que está sendo ensinado na escola. Hoje existe um movimento, né, de olho no material didático, que é muito legal, cabeçado por produtoras. Eu já coloquei alguns secretários e ministros da agricultura em saia justa com essa situação, que eu já apertei, falei, quando é que o MEC vai conversar com... Teve uma época que a gente tinha uns 9 ministérios, né, ligados ao agro. Então eu falava, quando é que eles vão conversar com todos esses ministérios aí para entender que o agro não é o que está sendo passado no livro didático de hoje? Mas a Kids, ela, então, era para ser lançada em 2008, ela foi lançada em 2013. Em dezembro de 2012, um CEO de uma grande multinacional de máquinas entrou em contato com o meu diretor. Eu não estou dizendo nome, porque eu não pedi autorização para ele, mas é um querido amigo, que tem muita gente que segue ele, faz vídeos ótimos, está no Instagram, e olha, tem mais tempo de estrada do que eu. Estou adorando ver o Instagram dele bombando. Então, esse executivo foi conversar com... Ele tem um nome bonito, assim. Né? Pois é. E é gaúcho, né, também. E aí, ele foi até Porto Alegre, a sede da revista A Granja lá, mas ela não só publica para o Rio Grande do Sul. Vou aproveitar que você está aqui, porque todo mundo, eu escuto muita gente do Sul falando, de agência falando, você só fala com o pessoal do Sul. Não, querido, não, evoluiu. O pessoal do Sul, ele tá do Oiapoca a Chuí, porque tem gaúcho, que é uma curiosidade, Cristiane Steinmetz. Quando você fala Cristiane Steinmetz, Adriane Steinmetz, você pensa, é gaúcha, né? Ou é alemã. Não, ela é de Mineiros, em Goiás, tá? Goiás. Só para confundir mais um pouquinho. É uma produtora, advogada e hoje também influência, que foi capa em 2019 da nossa revista. Eu brinco com ela, depois daquilo lá o negócio decolou. São muito queridas, amigas da Sônia Bonão. Mas voltando à história da Kids. E aí o Paulo foi conversar, você já falou que o nome é Paulo, então o Paulo foi conversar com o meu chefe, falando, olha, precisa lançar uma revista infantil. É por quê? Não, porque a gente precisa segurar esse povo, essas crianças no campo. A criançada precisa entender do agro, provar o agro, gostar do agro. Aí meu chefe, por quê? Bom, então, pera um pouquinho, puxou a gaveta, abriu, tirou de trás nas costas dele, pegou o projeto e pôs em cima da mesa. Graças a Deus, a capa era do trator na cor da empresa desse CEO aí. A hora que ele viu o trator, falou, é isso. Agora, voltando à história da comunicação, do profissional do marketing e outras coisas, era um trator, uma história infantil, em que um dos pneus do trator estava debaixo do skate. Gente, é lúdico, mas eu teria ouvido de alguns gerentes de marketing, mas isso não funciona, porque o pneu é muito grande, vai quebrar o skate, não viaja, né? O cara não entra no lúdico. Resumindo a história, a ideia foi comprada e aí a gente acabou lançando a Kids em abril na Tecnoshow Comigo. Um abraço aos queridos lá da Comigo, são pessoas muito queridas e são batalhadoras, fazem uma feira fantástica, e é uma pena que não pode acontecer, mas que bom que tiveram a boa visão de realmente fazer alguma coisa que não fosse a feira presencial. E a gente depois lançou na AgriShow. É claro, a AgriShow é a maior feira da América Latina, e a gente começou a distribuir a revista encartada na A Granja. De 2019 para cá, a gente conseguiu fazer também um encarte dentro da AG, que é a de pecuária. Então, se você somar desde quando nós começamos, mais de 5 milhões de revistinhas já foram distribuídas. Barbaridade. Por mais que tenham iniciativas individuais, eu não as critico, mas uma empresa X lança, uma entidade Y lança, o tempo que ela vai ter de vida e a quantidade distribuída é infinitamente menor do que a nossa capacidade, por conta desse tempo todo que a gente tem de história, né? Então, ela fez 8 anos, ela tem vários personagens, a maioria deles é só um personagem que não é real. Aliás, agora são 2, porque tem um que é o Bettino. O Bettino é mascote da Romancini. Beijo, Lu Romancini, ela que teve essa visão, né? Uma mulher no mercado pecuarista que teve a visão de colocar a marca da empresa dela vinculada a Kids. Mas a gente tem uma personagem que é Belinha. A Belinha foi um nome que eu dei, e pensando em abelha, e a filha de uns amigos nossos. E a Belinha se tornou também, em 2019, a embaixadora do ILPF.
para quem ouviu o podcast e não for do agro, é integração lavoura, pecuária, floresta. Né? E por que Belinha foi? Porque ela era uma mulher? Sim, porque no integração lavoura, pecuária, floresta, há a história de uma mulher que não era produtora, que ficou viúva com um filho pequeno, recebeu uma fazenda totalmente degradada e ela tinha uma escolha. Ou ela desfazia de um bem que vinha de tradição da família do marido, ou ela enfrentava as dificuldades e começava a entender daquilo. Como ela não sabia e ela era professora, o que ela fez fazer? Ela procurou a ciência, foi atrás da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E através da Embrapa, ela seguiu os protocolos que a Embrapa passou. Ela não sabia, melhor seguir a receita, é que nem você vai fazer um bolo. Né? Atenção, estudantes universitários que mudam de cidade, vai morar na República, sigam a receita, não tenta inventar porque vai dar ruim. Então segue a receita. Então ela seguiu a receita. Era uma mulher que não entendia nada, ela é dentista. O que aconteceu hoje? A Marise Porto, ela é referência nacional em integração lavoura, pecuária e floresta. Ela não só recuperou e começou a produzir e ter rentabilidade além de produtividade, que é isso que o produtor quer. O produtor não quer só produtividade. Produtividade ele pode ter, ele precisa ter rentabilidade, senão o negócio dele não sobrevive. Sim. Ela implantou, e aí a gente fez essa homenagem. E eu fui contar para a Marisa, olha que surpresa gostosa. Ela tem uma netinha que chama Belinha, que já adorava ler aqui. Ela falou, agora que ela vai ler mesmo. Agora ficou bom. Então assim, as coisas, o universo conspira a favor, né? Sim. A gente tem muito orgulho desse projeto. Eu começo a falar assim, tão empolgada, que depois vai vencer o tempo aqui, gente, mas o projeto não é meu. Ele é da Editora Centauro, do saudoso Hugo Hoffmann, que foi o responsável pela primeira agência a usar pesquisa de mercado em Porto Alegre, na época. Então ele era um homem arrojado, de visão. E a Kids a gente lançou em 2013, agora 8 anos, né? E temos muito orgulho desse projeto, já tivemos outros patrocinadores, esse do CEO, até bem pouco tempo estava patrocinando, mas houve mudança, mas patrocinaram praticamente 6 anos conosco. Outra empresa também patrocinou para a gente muito tempo. Estamos, sim, sempre buscando patrocinadores, porque é a oportunidade da marca se comunicar com essa próxima geração que está em contato com a marca na fazenda. Lembrando, é só na AgriShow que a gente não tem a visitação de crianças em feira. Se você vai para outras feiras, aquilo é um evento da cidade, é um evento social da cidade. Dependendo do tamanho da cidade, só tem aquele evento. Sim. E muitos exploram muito bem a oportunidade de falar com a criança. Gente, a criança é o nosso futuro. Ela precisa aprender a amar a natureza e a entender que nós só vamos sobreviver se tivermos alimento. Então, dentro da Kids, a gente procura passar essa mensagem. A atividade agropecuária desenvolvida pela família dessa criança é uma atividade lícita, então ela é legal. Ela é necessária, ela é prioridade, ela está vinculada à paz mundial. Sem alimento, não há paz. Dica, tem um livro, pode baixar, é gratuito, Agro é Paz, do nosso ex-ministro, professor Roberto Rodrigues. Isso aí. Tá bem aqui. Você já foi olhando, eu falei, nossa senhora, ele olhou pra cima, gente, eu falei, puta, essa mulher não para de falar. Mas é legal, acho que assim, Cida, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso muito tempo, né? Eu acho que em tempos em que você comentou de material escolar, né? Que tem bastante coisa errada sobre o agro, e o papel que a gente tem aqui, eu acho que vocês, como uma revista que está trabalhando as crianças também, né? Eu acho que vocês trabalham várias vertentes, né? O agro como um todo, a pecuária, agora trazendo as crianças também, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. A gente aqui no Agro Resenha também, de alguma maneira, quer comunicar o agronegócio não só para quem é do agro, mas tem muita gente que não é do agro, que escuta também o podcast, e isso é fantástico. É muito legal, né? Eu acho que falta um pouco disso, né? Assim, faltava, né? Agora tem muita gente fazendo, eu acho que isso é muito legal. E de bate-pronto aqui, Cida, eu quero agradecer você
por você liberar o seu tempo aí, né? Nós estamos num sábado à tarde, hoje é dia de faxina. Rapaz, você não tem noção, viu? Fui disfarçar uma cara de Dita para poder ficar com cara de gente, né? Porque ninguém tá me vendo, mas você tá. E então eu tô conversando aqui. Mas foi um baita do bate-papo legal aqui. Quero agradecer você. Espero que você aí do outro lado, né, que tá escutando esse podcast, tenha entendido um pouco mais aqui o contexto, né? Eu acho que o futuro depende muito do hoje, né? Então, conversar com as crianças é muito interessante. O trabalho que vocês fazem aí na granja, especialmente na Granja Kids, é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, Cida? Parabenizo você também por essa iniciativa. Você que é um agrônomo, exercendo esse trabalho de comunicação. Muito obrigada pela oportunidade que deu. Peço desculpas brincadeiras aí para quem estiver ouvindo. Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvidas a respeito de comunicação dentro do agro, gente, tem muita gente disposta a ajudar, a te ajudar. Você que é profissional, está ouvindo o podcast e quer entrar nesse meio, existem caminhos para fazer isso e eu me coloco no Talaz, @CidaMunizAgro, e dali eu parto para indicar várias pessoas, várias referências para vocês. A nossa revista está também de portas abertas. Durante a pandemia, o ano passado todo, a gente estava com todas as edições abertas, mas quem entrar em contato comigo, eu mando os links para poder estudar. É uma revista técnica, tá, gente? Então ela não é bonitinha, light, não, é bem tensa. Mas a Kids não, a Kids é super divertida, dá para a gente mandar algumas para vocês. A Kids é super legal. Depois você me manda aí o link da edição mais atual, eu coloco na descrição aqui do episódio para quem quiser dar uma olhada, né? Eu me lembrei muito, assim, da época que eu li as histórias do Chico Bento. O nosso editor, o Leandro Mitman, vale dizer que o nosso editor, antes de ser jornalista, ele foi técnico agrícola, né? Ele é catarinense. Ah, é? Isso é ótimo. Ele é chape. Ele é Chapecó. E ele falou assim, meu herói era o Chico Bento. Né? Eu sempre gostei do Chico Bento, mas eu sempre me identifiquei com a Mônica, né? Porque ela é uma pessoa muito calma, né? Muito tranquila. E a Magali, né? Porque ela adora melancia, eu sempre gostei. Mas eu o Chico me identificava Bento com o Cascão. Brincadeira. A simplicidade dessas crianças, a gente se divertiu muito. E a gente espera que a Kids faça parte do universo dessas novas crianças, porque o digital está aí, ele não vai deixar de existir. Sim. Mas a criança precisa do lúdico, mas um lúdico em que ela use a imaginação dela. Porque se a máquina fizer por tudo, até a capacidade cognitiva dela vai ser afetada de uma maneira não positiva. Então, livros, é importante livros infantis, é importante a literatura, é importante o gibi também. Né? Embora no Brasil não se tenha mais a impressão dos gibis do Walt Disney, né? Por conta da editora ter encerrado o contrato, existem referências, né? Quem não conheceu o Professor Pardal, Ludovico, Tio Patinhas, Pato Donald, né? A revista em quadrinhos, ela é um recurso que pode ser utilizado também para o adulto, para fazer comunicação dentro da sua propriedade. Atenção, produtor, você pode ter um bom ilustrador que crie algumas historinhas em quadrinho para você ensinar o seu funcionário a usar o EPI, para ter boas práticas de manejo animal, enfim, é um recurso fantástico. É verdade. E funciona. Funciona mesmo. Mas legal, Cida. Agora vamos aqui para uma parte final aqui do podcast, que é super legal, que é o nosso quiz. Vamos lá? Vamos lá.